3 oficinas profissionais declararam: aquele motor jamais voltaria a funcionar. Mas quando uma garota de 22 anos se aproximou daquele caminhão, avaliado em milhões, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que ela descobriu mudaria para sempre, não apenas a vida de um empresário bilionário, mas quebraria todas as barreiras que tentaram impedi-la de brilhar. Antes de começar, se inscreva no canal Eco Divino e ative o sininho para não perder histórias inspiradoras como esta que vão transformar sua maneira de ver o mundo. Deixem-me compartilhar com vocês, meus queridos amigos, uma história que mexeu profundamente com meu coração e que tenho certeza vai tocar o de vocês também. É a história de uma jovem que carregava em suas mãos calejadas a sabedoria de 3 gerações de mecânicos, mas que o mundo insistia em ignorar pelo simples fato de ser mulher. No coração pulsante de uma grande cidade mexicana, onde o aroma de comida de rua se mistura com o cheiro característico de óleo queimado das oficinas mecânicas, erguia-se um pequeno estabelecimento que havia testemunhado 4 décadas de motores quebrados e sonhos restaurados. Ali, entre ferramentas herdadas e manuais desgastados pelo tempo, trabalhava nossa heroína. Vamos chamá-la de Helena Rodrigues. Helena tinha apenas 22 anos. Seus cabelos escuros sempre presos em um rabo de cavalo prático, seu macacão manchado de graxa que ficava grande demais em seu corpo franzino. Ela não era como as outras garotas da sua idade. Enquanto muitas se preocupavam com maquiagem e roupas da moda, Helena conseguia identificar problemas em motores diesel complexos apenas ouvindo seu som por 3 segundos. Sim, você leu certo. 3 segundos era tudo que ela precisava. Esse dom extraordinário tinha sido herdado de seu avô Roberto, o fundador da oficina, que a criou desde os 12 anos após a trágica morte de seus pais em um acidente de estrada. Seu Roberto havia sido uma verdadeira lenda entre os caminhoneiros da região. Dizia-se que suas mãos podiam ressuscitar qualquer motor, por mais morto que parecesse. Durante 30 anos, ele construiu uma reputação sólida, trabalhando com os motores diesel mais complicados do mercado. Mas, acima de tudo, ele criou Helena com uma filosofia que ela guardava como tesouro no coração. Minha filha, o motor nunca mente. Se você souber escutá-lo, ele te dirá exatamente o que precisa. Quando seu Roberto faleceu há 2 anos, deixou a oficina nas mãos de Helena junto com uma dívida considerável que ela vinha pagando religiosamente mês após mês. Os vizinhos do bairro a respeitavam, conheciam seu talento. Mas o mundo exterior... meus amigos, o mundo exterior a via apenas como uma menina brincando de ser mecânica. E foi numa terça-feira de manhã que tudo mudou. Helena estava terminando de ajustar o sistema de freios de um caminhão quando ouviu o rugido inconfundível de um motor diesel em sérios problemas. Aquele som irregular, aquele batimento metálico que ela conhecia tão bem, a fez erguer a cabeça imediatamente. Pela entrada da oficina, apareceu um caminhão imponente, branco com listras vermelhas, arrastando um reboque carregado. O veículo valia facilmente alguns milhões, mas soava como se estivesse prestes a morrer. Do lado do motorista, desceu um homem que imediatamente chamou a atenção de todos. Vamos chamá-lo de Fernando Silva, 48 anos, vestindo um terno cinza caríssimo que contrastava estranhamente com o ambiente da oficina. Seu relógio de luxo brilhava sob a luz fluorescente, enquanto ele olhava ao redor com expressão de evidente desgosto. Era o tipo de homem que irradiava poder e dinheiro por cada poro, dono de uma gigantesca empresa de transportes que faturava bilhões anualmente e operava uma frota de centenas de caminhões. Mas por trás daquela fachada de sucesso, Fernando carregava uma ferida que nunca havia cicatrizado. 5 anos atrás, ele havia perdido seu filho em um acidente. Desde então, havia se transformado em um homem duro, amargo, que desconfiava do mundo inteiro. Sua esposa o abandonou, seus amigos se afastaram e ele encontrou refúgio no controle absoluto de seu império empresarial e na cruel satisfação de humilhar aqueles que considerava inferiores. "Onde está o dono da oficina?" gritou desde a entrada, sem sequer se dar ao trabalho de cumprimentar. Helena limpou as mãos em um pano e se aproximou com passos firmes, mas respeitosos. "Bom dia, senhor. Sou Helena Rodrigues, neta do senhor Roberto. Meu avô faleceu há 2 anos, mas agora sou eu quem cuida da oficina. Em que posso ajudá-lo?" A expressão de Fernando mudou instantaneamente. Seus olhos percorreram Helena de cima a baixo com desprezo evidente, fixando-se no macacão manchado, nas suas mãos calejadas, na sua juventude. "Você? Uma garota vai consertar meu caminhão?" Ele soltou uma gargalhada cruel que ecoou por toda a oficina. "Menina, este veículo vale mais do que tudo que você já viu na vida. Preciso de um mecânico de verdade, não de uma garotinha brincando com ferramentas." O golpe foi direto ao coração, mas Helena
Helena manteve a compostura. Ela havia escutado comentários similares centenas de vezes, embora nunca deixassem de doer. Senhor, com todo respeito, trabalho com motores diesel desde os 14 anos. Se me permitir escutar seu motor, eu posso. Não, Fernando a interrompeu com violência. Não vim aqui perder meu tempo com uma menina que se acha mecânica. Onde estão os homens desta oficina? Os mecânicos de verdade? Eu sou a única mecânica aqui, senhor, respondeu Helena com dignidade, embora pudesse sentir as lágrimas lutando para sair. Mas garanto que posso ajudá-lo. Meu avô me ensinou tudo o que sabia sobre motores diesel e tenho experiência específica com... Chega! Rugiu Fernando pegando seu celular. Isso é ridículo. Vou procurar uma oficina onde trabalhem homens de verdade, não garotas brincando de casinha com motores. Mas então aconteceu algo que mudaria tudo para sempre. O motor do caminhão, que vinha funcionando irregularmente desde que chegou, deu um último golpe seco e se apagou completamente. Um silêncio mortal encheu a oficina. Fernando virou-se para seu caminhão com horror nos olhos. Tentou ligá-lo 1, 2, 3 vezes. Nada. O motor potentíssimo estava completamente morto. Não pode ser, gritou batendo no volante com desespero. Tenho uma entrega urgente de medicamentos. Vale uma fortuna e precisa chegar amanhã cedo. Helena, que havia observado toda a cena, aproximou-se lentamente. Seu coração de mecânica já havia identificado o problema desde o momento em que escutou o motor, mas sabia que aquele homem jamais daria ouvidos às suas palavras. Senhor Fernando, disse suavemente, eu posso ajudá-lo. Fernando a olhou com olhos injetados de raiva e desespero. Ele havia passado toda a manhã em 3 oficinas diferentes. Na primeira, disseram que o motor estava perdido e precisava de substituição total, quase 1 milhão em reparos e 15 dias de trabalho. Na segunda oficina, o diagnóstico foi o mesmo, motor morto, reconstrução completa necessária. A terceira oficina nem sequer quis tocá-lo ao escutar como soava, que agora estava ali, parado na oficina de uma garota que, segundo ele, brincava de ser mecânica, com um caminhão morto, uma entrega milionária em risco e seu orgulho pelos chãos. A desesperação estava começando a abrir rachaduras em sua armadura de soberba. Sabe de uma coisa? Disse com um sorriso venenoso que não chegava aos olhos. Talvez isso seja perfeito. Talvez eu precise documentar esta situação para mostrar aos meus amigos empresários o que acontece quando alguém fica tão desesperado que termina em oficinas deste tipo. Pegou seu celular de último modelo e começou a gravar um vídeo. Amigos, olhem só onde estou. Tão desesperado para consertar meu caminhão que terminei numa oficina onde uma garotinha de 22 anos se acha especialista em diesel. Sua voz gotejava sarcasmo enquanto focava Helena. Esta menina diz que pode consertar um motor que 3 oficinas profissionais declararam como perda total. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Havia aprendido com seu avô que a dignidade se demonstra nos momentos mais difíceis. Senhor, se me permitir revisar seu motor, eu... Silêncio. Fernando a interrompeu, aproximando-se perigosamente dela. Você acha que sou estúpido? Acha que vou confiar um motor caríssimo a uma mocosa que provavelmente mal sabe trocar óleo? Naquele momento, um transportador veterano de 67 anos, que havia conhecido seu Roberto por 30 anos, estacionou seu velho caminhão em frente à oficina. Ao escutar a discussão, aproximou-se para ver o que estava acontecendo. Vamos chamá-lo de seu Carlos, um homem respeitado no ramo, com mais de 4 décadas dirigindo caminhões por todo o país. O que está acontecendo aqui? Perguntou seu Carlos com sua voz tranquila, mas autoritária. Ah, perfeito, exclamou Fernando com malícia. Mais uma testemunha. Senhor, você que parece experiente, me diga. O senhor confiaria um motor poderoso a uma garota que mal parece ter saído do colégio? Seu Carlos olhou para Helena com respeito evidente. Jovem, esta moça é a neta do senhor Roberto. E deixe-me dizer que ela sabe mais sobre motores diesel do que muitos mecânicos que se gabam de 40 anos de experiência. Já vi seus trabalhos e são impecáveis. Fernando descartou as palavras com um gesto desdenhoso. Pura cortesia de bairro. A realidade é que mulheres não entendem de motores, especialmente dos complicados. É biologia básica. Seus cérebros não foram feitos para mecânica pesada. As palavras caíram como bofetadas no rosto de Helena. Cada sílaba despertava memórias dolorosas. Todos os clientes que haviam pedido para falar com um mecânico de verdade. Todas as vezes que teve que provar 3 vezes mais do que qualquer homem para receber metade do respeito. Mas desta vez havia algo diferente na crueldade.
verdade, algo mais pessoal e venenoso. Sabem de uma coisa? Continuou Fernando, encorajado pelo que percebia como silêncio de derrota. Vou fazer algo divertido. Vou chamar meus funcionários para que venham presenciar este espetáculo. Marcou um número no telefone e chamou 2 supervisores de sua frota para virem até a oficina. Enquanto esperavam, Fernando continuou sua tortura psicológica. Menina, deixe-me explicar como funciona o mundo real. Eu administro uma empresa bilionária. Tenho centenas de caminhões em operação. Dou trabalho a centenas de famílias e movimento uma porcentagem significativa da carga terrestre entre cidades. E você? O que fez na sua vida? Trocar filtros de óleo para conhecidos do bairro? Helena respirou profundamente, lembrando as palavras de seu avô. Filha, quando alguém te atacar por ser mulher, lembre-se que você tem algo que eles nunca terão: a capacidade de provar que estão completamente errados. Senhor Fernando, disse com voz firme, mas respeitosa, entendo sua frustração. 3 oficinas disseram que seu motor está perdido. Você tem uma entrega urgente e está desesperado. Mas me insultar não vai consertar seu caminhão. Insultar você? Fernando soltou uma gargalhada cruel. Menina, não estou te insultando. Estou te dizendo a verdade. Mulheres podem ser médicas, advogadas, professoras, o que quiserem. Mas mecânica pesada é trabalho de homens. Requer força, conhecimento técnico profundo, experiência com maquinaria que pode matar se você não sabe o que está fazendo. Nesse momento, chegaram os 2 supervisores de frota de Fernando. Eram homens experientes que conheciam cada caminhão da empresa como a palma da mão. Ao ver a cena, trocaram olhares desconfortáveis. Chefe, disse um deles com cautela, o que está acontecendo? Por que o caminhão está parado aqui? Aproximem-se, ordenou Fernando com um sorriso malévolo. Quero que sejam testemunhas de algo histórico. Esta jovenzinha diz que pode consertar nosso caminhão que 3 oficinas profissionais declararam como perda total. Um dos supervisores franziu a testa. Havia escutado histórias sobre o talento da neta do Sr. Roberto, mas também conhecia a complexidade daqueles motores modernos. Chefe, com todo respeito, esse motor tem um problema muito específico. Os sensores de última geração são... Exato, interrompeu Fernando triunfantemente. Ele tem razão. Este motor tem tecnologia que requer ferramentas especializadas que custam uma fortuna, conhecimentos de eletrônica automotiva avançada e experiência com sistemas que mal saíram ao mercado há 2 anos. Vocês acham que esta menina tem isso? Helena havia estado escutando em silêncio, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que seu Carlos reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que o Sr. Roberto tinha quando alguém duvidava de suas capacidades. Senhor Fernando, disse Helena com voz clara e forte, o senhor não me conhece, não conhece minha preparação, não sabe do que sou capaz. Está me julgando unicamente porque sou mulher e porque sou jovem. Claro que estou te julgando por isso, gritou Fernando, perdendo completamente o controle. Porque é a realidade. Mulheres não entendem de motores de verdade. Podem brincar com carrinhos de bebê, mas um motor moderno e potente é coisa de homens. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até os curiosos do bairro que haviam se aproximado ao escutar os gritos, guardaram silêncio absoluto. Helena sentiu como todas as humilhações de sua vida se concentravam naquele momento. Cada "deixe-me falar com um mecânico de verdade", cada olhar condescendente, cada vez que teve que provar o triplo para receber metade do respeito. Sabem de uma coisa? Continuou Fernando, embriagado por sua própria crueldade. Vou fazer uma aposta pública. Tirou sua carteira e contou 20 notas de valor alto. Aqui está muito dinheiro, menina. É seu se admitir agora mesmo, na frente de todas estas testemunhas que não sabe consertar meu motor e que mulheres não devem se meter em mecânica pesada. A multidão murmurou com desconforto. Vários vizinhos conheciam o talento de Helena, mas também entendiam o poder do dinheiro nas mãos de um homem como Fernando. E se não aceitar o dinheiro, continuou Fernando com voz perigosamente suave, então aceite outro acordo. Se conseguir consertar meu caminhão, coisa que sabemos ser impossível porque 3 oficinas profissionais já tentaram, eu te pago uma fortuna aqui mesmo. A quantia mencionada fez com que vários presentes sufocassem um grito. Era mais dinheiro do que muitos viam em um ano completo. Mas, continuou Fernando com um sorriso cruel, se não conseguir consertá-lo, então você vai fazer 3 coisas na frente de todas estas pessoas. Primeira, vai fechar esta oficina para sempre e admitir que não é mecânica. Segunda, vai gravar um vídeo se desculpando com todos os homens mecânicos por ter pretendido fazer o trabalho deles. E terceira, seu sorriso ficou ainda mais malévolo. Vai admitir publicamente que mulheres não têm lugar na mecânica pesada. O coração de Helena batia como tambor de guerra. Ela sabia exatamente qual
qual era o problema do caminhão. Havia identificado desde o primeiro momento em que o escutou, mas também sabia o que estava em jogo. Não era apenas sua reputação ou sua oficina, era a dignidade de todas as mulheres que lutavam por respeito em trabalhos dominados por homens. Seu Carlos aproximou-se dela e sussurrou: "Filha, você não precisa provar nada. Esse homem está sendo cruel sem razão." Mas Helena já havia tomado sua decisão. Olhou diretamente nos olhos de Fernando, depois para os supervisores, em seguida para a multidão de vizinhos e curiosos que se havia congregado, e finalmente para o caminhão imponente que aguardava silencioso como um gigante adormecido. "Aceito", disse com voz firme que ecoou por toda a oficina. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Fernando não podia acreditar no que acabava de ouvir. "Aceita o quê?", perguntou, querendo confirmação. "Aceito sua aposta", respondeu Helena com dignidade absoluta. "Vou consertar seu caminhão, e quando o fizer, o senhor vai me pedir perdão na frente de todas estas pessoas, não pelo dinheiro, mas pela forma como me tratou e pelas coisas horríveis que disse sobre as mulheres." Fernando explodiu em gargalhadas. "Isso é melhor do que eu esperava. Todos vocês são testemunhas. Esta garotinha vai tentar consertar um motor que profissionais com 30 anos de experiência declararam como perda total." Os supervisores se entreolharam com preocupação. Conheciam a crueldade de seu chefe quando se sentia poderoso, mas isso lhes parecia demais. No entanto, nenhum se atreveu a contradizê-lo. Helena caminhou lentamente em direção ao caminhão, seguida por todos os olhares. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de adrenalina pura. Sabia que tinha o conhecimento, as ferramentas e a experiência necessária, mas também sabia que estava carregando o peso de todas as mulheres que haviam sido subestimadas, humilhadas e menosprezadas por seu gênero. "Avô", murmurou em silêncio, tocando o pingente que levava no pescoço com a foto do Sr. Roberto. "Me ajude a provar que me ensinou bem." A batalha estava prestes a começar. O silêncio que tomou conta da oficina era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Helena se aproximou do caminhão, enquanto todos os olhares a seguiam como holofotes. Fernando cruzou os braços com um sorriso de satisfação antecipada, convencido de que em poucos minutos seria testemunha da humilhação definitiva desta garota que brincava de ser mecânica. "Gravem tudo", ordenou Fernando com voz autoritária aos seus supervisores. "Quero documentar cada segundo disso para mostrar aos outros empresários. Vão rir durante anos quando virem como esta garota pretende consertar o que 3 oficinas profissionais não conseguiram." Helena ignorou os comentários e se concentrou no único que importava, o motor. Aproximou-se do caminhão e, pela primeira vez desde que havia começado todo aquele pesadelo, sentiu paz. Ali estava seu elemento, seu mundo, o lugar onde palavras cruéis não existiam e só contava a verdade do metal e dos circuitos. Colocou sua mão direita sobre o capô do caminhão e fechou os olhos. Era um ritual que havia aprendido de seu avô. "Filha, antes de abrir o capô, escute. O motor sempre te diz o que precisa e você sabe como ouvi-lo." "O que ela está fazendo?", sussurrou alguém da multidão. "Está rezando", zombou Fernando, "porque vai precisar de um milagre para consertar isso." Mas Helena não estava rezando, estava lembrando. Sua mente viajou 3 anos atrás, quando um caminhão similar havia chegado à oficina com sintomas idênticos. Seu avô a havia chamado para que escutasse o diagnóstico. "Filha, os motores modernos com sistema de injeção de combustível têm uma vulnerabilidade específica. O sensor de pressão pode falhar de maneira intermitente, enviando dados incorretos ao computador. O resultado é que o sistema acredita que há problemas em tudo, quando na realidade é apenas um sensor barato." Abriu os olhos e dirigiu-se à cabine do caminhão. "Posso subir para tentar ligá-lo?", perguntou a Fernando com respeito. "Claro", respondeu ele com sarcasmo. "Vá em frente, nos mostre sua mágica." Helena subiu à cabine do caminhão, um espaço que cheirava a couro novo e aromatizante. O painel era uma sinfonia de luzes vermelhas de advertência, pressão de óleo baixa, temperatura alta, falha no sistema de injeção, falha no turbo, falha no sistema de escape. Qualquer mecânico inexperiente teria entrado em pânico vendo tantos alertas. Girou a chave de ignição. O motor de arranque soou forte e claro, mas o motor principal não respondeu. Nenhuma explosão, nenhuma tentativa de ligar. Morte total. "Aí está sua resposta", gritou Fernando triunfantemente. "Nem sequer liga. As outras oficinas ao menos conseguiram fazê-lo fazer barulho antes de declará-lo morto." Helena desceu da cabine com expressão pensativa, mas não derrotada. Caminhou até sua caixa de ferramentas, uma relíquia de aço vermelho
que havia pertencido a seu avô e antes a seu bisavô. Tirou um dispositivo que fez com que vários presentes murmurassem de surpresa. Um scanner automotivo especializado, uma ferramenta que custava uma fortuna e que poucas oficinas na cidade possuíam. De onde ela tirou isso? Perguntou um dos supervisores com espanto genuíno. Meu avô comprou pouco antes de morrer, explicou Helena enquanto conectava o dispositivo à porta de diagnóstico do caminhão. Dizia que as novas gerações de motores diesel requeriam novas gerações de ferramentas. O scanner se acendeu e começou a se comunicar com o computador do motor. Helena navegou pelos menus com a familiaridade de quem havia usado a ferramenta centenas de vezes. Na tela, apareceram linhas e linhas de códigos de erro, mas ela sabia exatamente o que procurar. Aqui está, murmurou para si mesma, mas alto o suficiente para que seu Carlos escutasse. O que você encontrou, filha? Perguntou o velho transportador com curiosidade genuína. O código de erro intermitente, respondeu Helena com crescente confiança. Baixa pressão de combustível no sistema de injeção. Mas olhem isto, navegou para outra tela. Os valores de pressão que o computador está lendo são erráticos. 180 bar, depois 45 bar, depois 220 bar. Tudo em questão de milissegundos. Isso não é fisicamente possível. Fernando se aproximou com expressão irritada. Do que você está falando? Fale em português. Não enrole com termos técnicos. Helena ficou de pé e o olhou diretamente nos olhos. Seu motor não está quebrado, Sr. Fernando. O sensor de pressão do sistema de combustível está enviando informação falsa ao computador. O sistema acredita que há problemas em tudo porque recebe dados contraditórios do sensor. Isso é impossível, interveio um dos supervisores. Os sensores destes motores são de altíssima qualidade. Raramente falham. Tem razão, admitiu Helena. Raramente falham. Mas quando falham, falham exatamente desta maneira específica. Leituras erráticas que confundem o computador e fazem com que ele ative todos os protocolos de segurança. Voltou à sua caixa de ferramentas e tirou um multímetro digital profissional, outro presente de seu avô. Vou verificar a voltagem e a resistência do sensor diretamente, sem passar pelo computador. Dirigiu-se ao motor do caminhão e começou a desmontar as coberturas plásticas que protegiam o sistema de injeção. Seus movimentos eram precisos e seguros, como os de um cirurgião que conhece exatamente onde fazer cada incisão. Onde ela aprendeu a fazer isso? Perguntou um supervisor com espanto crescente. Meu avô me ensinou que cada motor tem sua personalidade, explicou Helena enquanto trabalhava. Os motores diesel modernos são nobres, mas temperamentais. Se você os trata com respeito e paciência, eles darão anos de serviço confiável. Localizar o sensor de pressão do sistema de combustível requeria conhecimento específico da arquitetura do motor. Estava localizado em uma posição aparentemente inacessível, escondido entre o coletor de admissão e a bomba de alta pressão. Helena desmontou 3 componentes diferentes para chegar até ele. Aqui está o culpado, anunciou apontando para um pequeno dispositivo cilíndrico de apenas 8 centímetros de comprimento. Sensor de pressão, valor de fábrica, poucos mil. Conectou as pontas do multímetro ao sensor e pediu a seu Carlos que girasse a chave de ignição sem dar partida no motor. Os números na tela do multímetro começaram a dançar erraticamente. 2,3 volts, 4,8 volts, 1,1 volt, 3,9 volts. Tudo em questão de segundos. Helena explicou à multidão que agora observava com fascinação genuína. Um sensor funcionando corretamente deveria dar uma leitura estável de 5 volts com variações mínimas. Este sensor está falhando intermitentemente. Por isso, 3 oficinas diferentes chegaram a conclusões distintas. Dependendo do momento em que fizeram os testes, o sensor podia estar funcionando bem ou completamente louco. Fernando sentiu algo frio se instalar em seu estômago. A confiança em sua voz começou a vacilar. Espere. Você está dizendo que o problema é apenas um sensor pequeno? Exatamente, confirmou Helena com calma profissional. Seu motor está perfeitamente bem. Os cavalos de força estão intactos. A bomba de injeção funciona corretamente. O turbo está em perfeito estado. Só precisa de um sensor novo e reprogramar o computador para limpar todos os códigos de erro falsos. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Já não era um silêncio de expectativa
expectativa zombadora, mas de espanto genuíno. Os supervisores trocaram olhares de incredulidade. Haviam trabalhado com motores diesel durante décadas e sabiam que o diagnóstico soava não apenas plausível, mas brilhante. "Você tem o sensor de reposição?" perguntou seu Carlos, já completamente convencido do diagnóstico. "Tenho um em estoque", respondeu Helena, dirigindo-se à sua área de armazenamento. "Meu avô sempre mantinha os sensores críticos em estoque porque sabia que os transportadores não podem esperar dias por uma peça." Voltou com uma caixa lacrada que continha o sensor exato. O preço era modesto, apenas alguns milhares de reais. Fernando olhava a cena como se fosse um pesadelo. Sua mente não conseguia processar o que estava presenciando. Era possível que esta garota de 22 anos tivesse identificado em 20 minutos um problema que havia escapado a 3 oficinas profissionais? Isso tem que ser sorte, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Helena começou a instalação do sensor novo. Suas mãos trabalhavam com precisão cirúrgica, conectando os cabos na ordem correta, aplicando pasta em as conexões, assegurando o torque exato nos parafusos de fixação. "A reprogramação do computador vai levar uns 8 minutos, explicou enquanto conectava novamente o scanner. "Tenho que limpar todos os códigos de erro falsos e permitir que o computador reaprender os parâmetros corretos do sensor novo." Os minutos passaram como horas. A multidão observava em silêncio religioso, enquanto Helena navegava por menus técnicos no scanner, inserindo comandos que pareciam um idioma extraterrestre para a maioria dos presentes. "Pronto", anunciou finalmente, desconectando o scanner. "Agora vem o momento da verdade." Dirigiu-se à cabine do caminhão e sentou-se no assento do motorista. Seu coração batia com força, não por nervosismo, mas pela emoção do trabalho bem feito. Sabia que havia diagnosticado corretamente, instalado o sensor correto e programado o computador. Mas até que o motor rugisse de volta à vida, tudo era teoria. Girou a chave de ignição. O motor de arranque soou forte e claro. 1 segundo, 2, 3 segundos. E então aconteceu o milagre. O motor diesel de alta potência rugiu de volta à vida com um som limpo, poderoso e perfeitamente afinado. Não havia batidas, não havia irregularidades, não havia protestos mecânicos. Apenas a sinfonia perfeita de litros de aço e alumínio trabalhando em harmonia total. O silêncio da multidão se quebrou como cristal. Seu Carlos começou a aplaudir, seguido por vários vizinhos. Os supervisores se entreolharam com espanto total. E Fernando Silva, o magnata dos transportes que havia humilhado publicamente uma jovem mecânica, ficou paralisado olhando seu caminhão funcionando perfeitamente depois de ter sido declarado perda total por 3 oficinas profissionais. Helena desceu da cabine com um sorriso pequeno, mas triunfante. Havia levado exatamente 47 minutos para devolver a vida a um motor que outros haviam considerado morto para sempre. O rugido perfeito do motor ressoava por toda a oficina como o canto de vitória mais doce que Helena havia escutado em sua vida. Mas o que veio depois foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. Meus queridos amigos, Fernando Silva, o homem que havia humilhado publicamente aquela jovenzinha, que havia gravado vídeos zombando dela, que havia apostado seu orgulho contra o talento de uma mulher. Esse mesmo homem começou a tremer, não de raiva, não de vergonha superficial, mas de algo muito mais profundo e devastador. Suas pernas dobraram como se alguém tivesse cortado os cabos que as sustentavam e ele caiu de joelhos sobre o chão manchado de óleo da oficina. Lágrimas, essas lágrimas que não havia derramado nem sequer no funeral de seu filho, começaram a brotar como rios incontroláveis por suas bochechas. "Não pode ser", murmurou com voz quebrada. "Não pode ser que eu tenha sido tão..." Não conseguia terminar a frase porque os soluços o estavam sufocando. A multidão observava em silêncio absoluto. Os supervisores nunca, nos anos que levavam trabalhando para ele, haviam visto seu chefe em um estado assim. Era como presenciar o desmoronamento de uma montanha que você acreditava eterna. Helena, que estava desfrutando seu momento de triunfo técnico, sentiu como a vitória se transformava em algo mais complexo ao ver aquele homem poderoso completamente destroçado diante dela. Seu coração de mecânica sabia reparar motores, mas seu coração de mulher reconhecia a dor humana quando a via. "Me perdoe", sussurrou Fernando desde o chão, com uma voz tão quebrada que mal se escutava. "Por favor, me perdoe, não só pelo que fiz hoje, me perdoe por tudo o que tenho sido." E então, entre lágrimas que pareciam arrastar anos de amargura acumulada, Fernando começou a contar sua história. A verdadeira história que explicava por que havia
havia se transformado no homem cruel que acabava de humilhar uma garotinha inocente. Há 5 anos, começou com voz trêmula. Eu tinha um filho. Ele era meu mundo inteiro, minha razão de viver. Tinha 19 anos e acabava de entrar para estudar engenharia mecânica. Queria seguir meus passos, trabalhar comigo na empresa de transportes. Parou para limpar as lágrimas, mas elas continuavam brotando sem controle. Uma noite ele voltava da universidade de motocicleta. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e sua voz se quebrou completamente. Eu o perdi. Perdi meu filho. Perdi meu futuro. Perdi tudo que me importava na vida. Seu Carlos aproximou-se lentamente e colocou uma mão paternal no ombro de Fernando. Era um gesto simples, mas carregado da sabedoria de quem viu muita dor na vida. Depois do acidente, continuou Fernando, minha esposa me culpou. Dizia que se eu não tivesse insistido tanto para que ele estudasse engenharia, ele teria escolhido uma universidade mais perto de casa. Não estaria naquela estrada aquela noite. Ela me deixou 6 meses depois do funeral. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com uma dor que havia crescido como um câncer durante 5 anos. Fiquei sozinho com minha empresa, com meu dinheiro, com meu sucesso, mas sem nada que realmente importasse. E me tornei amargo, me tornei cruel. Comecei a tratar mal meus funcionários, a humilhar pessoas que considerava inferiores, a usar meu poder para machucar os outros. Por quê? Porque eu estava machucado e não sabia como sarar. Helena sentiu como sua raiva se transformava em compaixão. Conhecia a dor de perder família. Ela também havia perdido seus pais sendo muito jovem, mas teve a bênção de um avô que a amou e guiou. Aquele homem teve que enfrentar sua perda completamente sozinho. Hoje, continuou Fernando, olhando-a diretamente através de suas lágrimas, quando te vi ali, tão jovem, tão cheia de vida, tão segura do seu talento, algo em mim se quebrou. Talvez porque você me lembrou meu filho, talvez porque representava tudo o que eu havia perdido. E em vez de celebrar seu talento, decidi destruí-lo. Levantou-se lentamente, como um homem muito mais velho do que seus 48 anos. Não tenho direito de pedir seu perdão, disse a Helena com voz humilde, porque o que fiz hoje foi imperdoável. Te humilhei por ser mulher, te insultei por ser jovem, apostei contra seu talento quando você só queria me ajudar. E tudo porque minha dor me havia transformado em um monstro. Helena escutou em silêncio, processando não apenas as palavras, mas a dor genuína por trás delas. Seu avô lhe havia ensinado que a verdadeira força não estava em ganhar as batalhas, mas em saber quando mostrar misericórdia. Senhor Fernando, disse finalmente com voz suave mas firme, aceito seu pedido de desculpas, mas há algo que o senhor precisa entender. Sua dor não justifica machucar os outros. Sua perda não lhe dá o direito de humilhar mulheres que trabalham honestamente. Fernando assentiu com a cabeça, aceitando cada palavra como o remédio amargo mas necessário que era. Você tem razão, admitiu. Completamente razão. Durante 5 anos usei minha dor como desculpa para ser cruel. Hoje você me demonstrou não apenas seu talento técnico, mas sua qualidade humana. Você é melhor pessoa do que eu, mais forte do que eu, mais corajosa do que eu. Os supervisores observavam a transformação de seu chefe com espanto total. O homem arrogante e despótico que conheciam havia desaparecido, substituído por alguém vulnerável e genuinamente arrependido. Helena, continuou Fernando com voz mais firme, não quero que aceite isto como um pagamento pelo seu trabalho. Quero que veja como o reconhecimento que merece por seu talento extraordinário. Tirou seu talão de cheques e começou a escrever. Te devo muito dinheiro pela aposta, mas isso não é suficiente. Seu diagnóstico me poupou pelo menos centenas de milhares em reconstrução desnecessária do motor, mais os dias de entrega perdida que teriam custado ainda mais. Terminou de escrever e estendeu o cheque. Uma grande quantia. É o que você realmente vale como mecânica profissional. Helena olhou o cheque com olhos muito abertos. Era mais dinheiro do que havia visto em toda a sua vida. Podia pagar todas as dívidas da oficina, modernizar o equipamento, assegurar seu futuro por anos. Mas então fez algo que deixou todos sem palavras. Não posso aceitar isto, disse devolvendo o cheque. O quê? Fernando não podia acreditar no que estava escutando. Não posso aceitar seu dinheiro, repetiu Helena com dignidade absoluta. Não porque não mereça. Sei que sou uma excelente mecânica, mas não quero que me pague por se sentir culpado. Quero que me respeite porque tenho
tenho talento. A resposta atingiu Fernando como um raio. Aquela jovenzinha não tinha apenas habilidades técnicas extraordinárias, mas uma integridade moral que ele havia perdido há anos. Então, disse lentamente, me permita propor algo diferente. Não como caridade, não como culpa, mas como o reconhecimento profissional que você merece. Aproximou-se mais com expressão séria, mas respeitosa. Helena Rodrigues, quero oferecer a você uma sociedade, participação significativa na divisão de manutenção preventiva da minha empresa. Criaremos um departamento especializado em diagnóstico eletrônico avançado, e você o dirigirá. A oferta era tão inesperada que a multidão sufocou um grito coletivo. Tenho centenas de caminhões que precisam de manutenção regular, continuou Fernando. Com seu talento para diagnóstico preventivo, poderíamos revolucionar a indústria de transportes na região. Não é caridade, é negócio inteligente. Seu Carlos sorriu com orgulho paternal. Filha, seu avô estaria orgulhoso. Você não apenas demonstrou seu talento, mas transformou um homem que parecia perdido para sempre. Helena olhou ao redor. Para Fernando, esperando sua resposta com humildade genuína. Para os supervisores, assentindo com respeito evidente. Para os vizinhos que a olhavam com admiração. Para o caminhão que rugia perfeitamente graças ao seu trabalho. Aceito, disse finalmente, mas com uma condição. A que você quiser, respondeu Fernando imediatamente. Parte de nossos lucros será destinada a um programa de bolsas para jovens mecânicas. Mulheres que queiram aprender o ofício, mas não têm oportunidades. Fernando estendeu sua mão para selar o acordo. Helena Rodrigues, será uma honra trabalhar com você. Quando suas mãos se encontraram em um aperto firme e respeitoso, a multidão explodiu em aplausos. Haviam presenciado não apenas o conserto de um motor, mas a transformação completa de duas vidas humanas. 6 meses depois, deixem-me contar como ficou o mundo que Helena e Fernando construíram juntos, meus queridos amigos, porque as verdadeiras transformações não terminam com um pedido de desculpas ou um aperto de mãos. Elas se demonstram com tempo e ações. A antiga oficina já não existia. Em seu lugar se erguia um complexo moderno, com um letreiro que brilhava com orgulho. Mas mais do que a mudança física, o que realmente impressionava era o que havia nascido naquele lugar. Helena Rodrigues, agora com 23 anos, dirigia uma equipe de 23 mecânicos especializados. E aqui vem o mais lindo da história. 12 desses mecânicos eram mulheres jovens que haviam chegado graças ao programa de bolsas que ela mesma havia criado. Garotas de 18 a 25 anos que chegavam com a mesma fome de conhecimento que ela teve e que agora encontravam não apenas oportunidade, mas respeito genuíno. Sabem o que é mais incrível? Helena dizia às suas aprendizes cada manhã durante a reunião diária. Não tivemos que provar que éramos melhores que os homens, só tivemos que provar que éramos igualmente capazes. E quando fizemos isso com excelência e respeito, o mundo mudou. O programa havia se tornado referência nacional. Garotas de todo o país enviavam inscrições para estudar diagnóstico automotivo no centro que Helena havia construído. Cada uma recebia não apenas educação técnica, mas algo mais valioso: a confiança de que seu gênero não as limitava. Uma jovem de 19 anos havia chegado 3 meses atrás sem saber nem trocar um pneu. Agora podia diagnosticar problemas complexos em sistemas de injeção eletrônica. Você nos mostrou que não precisamos de permissão de ninguém para ser excelentes, ela dizia a Helena com respeito genuíno. Mas a mudança mais impressionante havia ocorrido em Fernando Silva. O homem amargo e cruel que havia humilhado uma jovenzinha se havia transformado em algo completamente diferente. Sua empresa agora era reconhecida não apenas por sua eficiência operativa, mas por ser o empregador mais justo e respeitoso da região. Bom dia, Helena, ele dizia cada manhã quando chegava ao centro de diagnóstico. Já não era o cumprimento forçado de um homem culpado, mas o reconhecimento genuíno de um sócio que havia aprendido a valorizar o talento sem importar quem o possuísse. Fernando havia descoberto algo que mudou sua perspectiva para sempre. Trabalhar com Helena não havia apenas melhorado sua empresa, havia curado sua alma. Nela havia encontrado não uma filha substituta para substituir o filho perdido, mas uma sócia brilhante que lhe ensinou que a verdadeira liderança se constrói elevando os outros, não os humilhando. Sabe o que mais me impressiona em você? Ele havia dito numa tarde enquanto revisavam os relatórios mensais. Não é apenas seu talento técnico, embora seja extraordinário. É sua capacidade de perdoar e construir algo melhor das cinzas dos erros. Os números falavam por si. A divisão de manutenção preventiva que Helena dirigia havia reduzido as falhas mecânicas da frota em 73%. Os caminhões agora operavam com uma eficiência sem precedentes
precedentes, economizando milhões em reparos maiores e tempo perdido. Mas mais importante que os números eram as histórias humanas que haviam florescido. Os supervisores que haviam presenciado a humilhação original agora trabalhavam diretamente com a equipe de jovens mecânicas, ensinando-lhes os segredos de décadas de experiência. Estas garotas têm uma fome de aprender que não vemos mais nos jovens, um deles dizia a outros transportadores. Helena lhes ensinou que o respeito se ganha com excelência. Seu Carlos, o transportador veterano que havia defendido Helena naquele dia terrível, havia se tornado o instrutor de história do transporte no programa de bolsas. Garotas, ele contava às estudantes, vi 40 anos de evolução nesta indústria, mas nunca havia visto uma transformação tão linda quanto a que vocês representam. O dia mais emotivo chegou quando a antiga sala do avô Roberto foi convertida em um salão de honra. As paredes foram decoradas com fotos das formandas do programa, cada uma acompanhada de uma placa que contava sua história de superação. No centro, uma foto grande do Sr. Roberto com uma frase que resumia sua filosofia: o motor não mente e o talento também não tem gênero. Helena organizou uma cerimônia especial para inaugurar o salão. Chegaram transportadores de toda a região, mecânicos veteranos, empresários do setor e, claro, todas as garotas que haviam encontrado sua vocação graças ao programa. Meu avô me ensinou, disse Helena diante da multidão com voz clara e emocionada, que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em vidas que você toca e transforma. Hoje, vendo todas estas jovens mecânicas construindo seu futuro com suas próprias mãos, sei que ele estaria orgulhoso. Fernando havia pedido para falar na cerimônia. Aproximou-se do microfone com humildade evidente, muito diferente do homem arrogante que havia sido. Há 6 meses, começou com voz firme mas emocionada. Eu era um homem cheio de amargura que acreditava que sua dor lhe dava o direito de machucar os outros. Helena não apenas consertou meu caminhão naquele dia, ela consertou minha alma quebrada e me ensinou que a verdadeira força está em elevar os outros, não em humilhá-los. Fez uma pausa e olhou diretamente para as jovens mecânicas que o escutavam. Garotas, vocês representam o futuro de nossa indústria, não porque são mulheres tentando fazer trabalho de homens, mas porque são profissionais excelentes que por acaso são mulheres. A diferença é enorme e me levou a conhecer sua diretora para entendê-la. A resposta da indústria havia sido extraordinária. Outros empresários de transporte começaram a enviar seus mecânicos para se capacitarem com a equipe de Helena. Universidades de engenharia mecânica estabeleceram convênios de intercâmbio, até chegaram convites internacionais para replicar o modelo em outros países. Mas, para Helena, a conquista mais importante era muito mais pessoal e simples. Cada manhã, quando chegava ao centro e via suas estudantes trabalhando com concentração total nos motores, lembrava das palavras de humilhação que havia escutado naquele dia. Mulheres não entendem de motores. E sorria, porque a realidade havia provado exatamente o contrário. Avô, ela sussurrava olhando a foto no salão de honra. Criamos algo lindo. Não apenas consertamos motores, consertamos preconceitos, construímos sonhos e provamos que o respeito não se mendiga, se conquista. O centro funcionava agora 24 horas com 3 turnos de trabalho. Os caminhões chegavam não só da região, mas de todo o país. Empresários que antes teriam duvidado em confiar suas frotas a uma equipe de mulheres, agora faziam fila para receber o serviço de diagnóstico mais preciso e confiável do país. E Fernando Silva, o homem que havia perdido seu filho e usado essa dor para justificar sua crueldade, havia encontrado uma nova família, não de sangue, mas de propósito. 23 mecânicos brilhantes e uma sócia que lhe havia ensinado que o verdadeiro legado não se mede em milhões acumulados, mas nas oportunidades que você cria para que outros brilhem. A história concluiu da maneira mais linda possível, com uma nova geração de mulheres mecânicas que nunca terão que provar 3 vezes mais para receber metade do respeito, porque Helena Rodrigues havia aberto essa porta para sempre. E assim, é como uma aposta cruel se transformou na história mais inspiradora de segunda chance que tive o privilégio de contar. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se no canal Eco Divino e ative o sininho. Compartilhamos histórias reais de superação, perdão e transformação que vão mudar sua maneira de ver o mundo. Deixe seu comentário. Você conhece alguma mulher inspiradora que quebrou barreiras em sua profissão? Conte sua história nos comentários. E lembre-se, o talento não tem gênero. O respeito não se pede, se conquista com excelência, dignidade e trabalho honesto. Até a próxima história, amigos do Eco Divino.